Fiz uma pegadinha de 1º de abril achando que ia ser só mais um vídeo engraçado que era pra ser uma brincadeira. Virou um efeito dominó. Eu destruí um casamento de anos e talvez a única família que eu teria na vida. Eu nunca imaginei que uma simples risada pudesse ter um som tão cortante, como o vidro quebrando em 1000 pedaços no chão da sala que eu e a Letícia montamos com tanto carinho ao longo de 5 anos. Sabe aquele momento em que o sangue gela e você percebe, em um milésimo de segundo, que o chão sumiu e você está em queda livre? Pois é. Eu achei que era o mestre do entretenimento, o gênio das pegadinhas, mas a verdade é que eu acabei de explodir a minha vida inteira por causa de um calendário. Hoje é 1º de abril, e enquanto o mundo inteiro está rindo, eu estou aqui, olhando para as malas dela no corredor, tentando entender como uma brincadeira idiota trouxe à tona um segredo que estava enterrado no fundo da nossa história. O pior de tudo, eu ainda não contei para ela a parte mais pesada, aquela que muda o sentido de cada lágrima que ela derramou hoje. Nossa relação sempre foi o que as pessoas chamam de meta de casal. 5 anos, meia década dividindo boletos, sonhos, crises de ansiedade e planos para um futuro que parecia escrito em pedra. A Letícia é o tipo de pessoa que se entrega 100%. Ela é intensa, leal e, acima de tudo, confiava em mim de olhos fechados. E eu, no meu tédio confortável de quem acha que o amor é invencível, decidi que este 1º de abril precisava de algo épico. Eu queria que fosse inesquecível. Eu queria ver a reação dela, gravar a cara de choque e depois rir abraçado com ela, dizendo que era tudo mentira. Mas me diz uma coisa, até onde você iria para ver uma reação de alguém que você ama? Você arriscaria a paz da sua casa por 5 minutos de adrenalina? Tudo começou com uma ideia que parecia inofensiva na minha cabeça de vento. Eu decidi simular uma traição, mas não qualquer traição. Eu queria que fosse algo estruturado, com provas, mensagens falsas e um cenário montado. Contratei um serviço de mensagens temporárias para simular conversas picantes no meu celular, deixei um rastro de perfumes femininos baratos nas minhas camisas de trabalho e, para o golpe final, comprei um teste de gravidez positivo na internet. O plano era perfeito. Ela encontraria o teste, confrontaria as mensagens e, no auge do desespero, eu apareceria com um buquê de flores e um cartaz escrito 1º de abril. Parecia roteiro de filme de comédia, né? Mas a comédia virou um thriller psicológico no momento em que ela entrou pela porta. A tensão começou a escalar logo cedo. Eu deixei o celular esquecido na mesa da cozinha com a tela virada para cima, recebendo notificações de uma tal de Camila. Eu vi o canto do olho dela tremendo a cada vibração do aparelho. O silêncio no café da manhã era tão denso que dava para cortar com uma faca. Eu fingia indiferença, assobiando, enquanto ela apertava a xícara de café com tanta força que os nós dos dedos estavam brancos. Você já sentiu aquela vontade de parar tudo antes do desastre acontecer, mas uma parte doentia de você quer ver até onde a corda estica? Eu sentia que tinha o controle total. Eu era o diretor daquela cena. Quem é Camila, Thiago? Ela perguntou, com uma voz que não era dela. Era uma voz oca, sem vida. Eu dei uma risadinha nervosa, seguindo o script. Ninguém, amor. Só uma pessoa do trabalho. Por que a pergunta? Está ficando insegura agora. Aquilo foi como jogar gasolina em uma brasa. O olhar dela mudou. Não era mais tristeza. Era uma faísca de algo que eu nunca tinha visto nela. Decepção pura. Ela se levantou. Foi até o banheiro e foi aí que o meu gran finale começou a desmoronar. Ela encontrou o teste de gravidez que eu tinha escondido, propositalmente mal escondido, atrás do cesto de roupas sujas. Eu ouvi o grito. Não foi um grito de raiva, foi um som gutural de alguém que teve a alma arrancada. Quando ela voltou para a sala, o teste estava na mão dela, tremendo violentamente. Ela não conseguia falar. O rosto dela estava vermelho, as veias do pescoço saltadas. E naquele momento, em vez de eu parar, em vez de eu abraçá-la e acabar com aquele tormento, eu decidi subir o tom. Eu decidi que precisava de mais drama para o vídeo que eu estava gravando escondido. Eu disse a frase que destruiu qualquer chance de retorno. Letícia, eu ia te contar, mas a Camila decidiu seguir em frente com isso. Eu vou ser pai, e não é com você. O silêncio que se seguiu foi a coisa mais assustadora que já experimentei. Ela não chorou de imediato. Ela simplesmente murchou. Parecia que ela tinha envelhecido 10 anos em 10 segundos. Ela olhou para mim, olhou para o apartamento que decoramos juntos, para as fotos na parede e deu um sorriso triste. Um sorriso de quem desistiu. Engraçado, ela disse, com uma calma que me deu calafrios. Eu ia te fazer uma surpresa hoje à noite. Eu também estou grávida, Thiago. Ou estava na minha cabeça, porque agora eu não sinto mais nada por você. Meu coração parou. O ar sumiu dos meus pulmões. O quê? Aquilo não estava no roteiro. O teste dela era real? Ou ela estava dando troco? Eu tentei rir, tentei dizer, pegadinha, mas as palavras entalaram na garganta.
Ela foi para o quarto e começou a jogar as roupas dentro de uma mala, aos prantos, soluçando de um jeito que me fez sentir o pior lixo da face da terra. Eu tentava segurar o braço dela, explicar que as mensagens eram falsas, que o teste era comprado, mas ela me empurrava com uma força que eu não sabia que ela tinha. É mentira, Letícia. É 1º de abril? Olha a câmera ali. Eu gritei, apontando para o vaso de plantas. Ela parou. Olhou para a câmera, depois olhou para mim com um desprezo tão profundo que eu desejei desaparecer. Você acha que isso justifica? Você acha que brincar com a minha sanidade, com o nosso futuro, por causa de um vídeo, muda o fato de que você é um sociopata emocional? Ela continuou fazendo a mala, ignorando meus pedidos de desculpas. A situação estava saindo de controle. O que era para ser uma brincadeira de minutos estava se tornando o fim de uma era, mas a escala da tensão ainda não tinha chegado no topo. Enquanto eu implorava de joelhos no chão do quarto, o celular dela tocou. Era a mãe dela. A Letícia atendeu no viva voz, por puro desespero de ter alguém para ouvir. E foi aí que a bomba atômica caiu. A mãe dela, chorando do outro lado, disse que o pai da Letícia tinha acabado de sofrer um infarto fulminante. O mundo parou de girar. Letícia caiu de joelhos ao meu lado, mas não por causa da minha pegadinha. O peso do mundo desabou sobre ela de uma vez só. A suposta traição, a gravidez real dela que agora estava em risco pelo estresse, e a morte do pai. Eu tentei ampará-la, tentei ser o porto seguro que fui por 5 anos, mas ela se esquivou do meu toque como se eu fosse um leproso. Não encosta em mim, ela sibilou. Você transformou o pior dia da minha vida em um espetáculo. Você é um monstro, Tiago. Ela pegou a chave do carro, a mala inacabada e saiu correndo. Eu fui atrás, desesperado, gritando que eu a levaria ao hospital, que eu estaria lá por ela. Mas quando chegamos ao estacionamento, ela entrou no carro e travou as portas. Eu comecei a bater no vidro, chorando, implorando para ela me ouvir. Foi quando ela deu a ré, quase me atropelando, e saiu em disparada para a avenida principal. Eu fiquei ali, parado no asfalto frio, com o controle da câmera na mão, percebendo que o 1º de abril tinha acabado de enterrar meu sogro, meu filho e o amor da minha vida. Eu voltei para o apartamento vazio, o silêncio agora era meu único companheiro. Mas enquanto eu recolhia os equipamentos da pegadinha, eu vi algo cair de dentro da fronha do travesseiro dela. Era um envelope. O envelope que ela pretendia me entregar naquela noite. Eu abri o envelope com as mãos trêmulas e, quando li o que estava escrito ali, meu mundo escureceu de vez. A reviravolta não era o que eu tinha feito com ela. A reviravolta era o que ela vinha escondendo de mim nos últimos 3 meses. E que faria a minha brincadeira de traição parecer uma carícia perto da verdade que estava diante dos meus olhos. O que você faria se descobrisse que a pessoa que você acabou de destruir emocionalmente já tinha planejado algo que mudaria sua identidade para sempre? Eu olhei para o papel e senti o peso da justiça poética esmagando meu peito. Eu tinha ido longe demais, mas o destino já tinha ido muito além. O silêncio do apartamento depois que a porta bateu não era um silêncio comum. Era um zumbido agudo, aquele tipo de som que fica no ouvido depois de uma explosão. Eu estava parado no meio da sala, com a câmera ainda escondida atrás do vaso, piscando aquela luzinha vermelha maldita. Hack. Eu ainda estava gravando. O diretor de um filme de terror onde eu era o monstro. Eu me aproximei da cama onde a Letícia tinha deixado o envelope. Minhas mãos suavam tanto que o papel começou a enrugar sob meus dedos. Quando eu abri e li o conteúdo, o mundo não apenas parou, ele começou a girar ao contrário. Não era apenas um teste de gravidez positivo de 12 semanas. Eram passagens. Milão. Só de ida. Junto com uma carta de aceitação de uma bolsa de doutorado em design que ela vinha tentando há 2 anos e nunca tinha me contado. A ficha caiu com o peso de uma bigorna. Ela estava escondendo isso porque queria me fazer uma surpresa. Ela planejou tudo, a nossa vida nova, o berço do nosso filho em outro continente, a realização do sonho dela que, de alguma forma, incluía a minha presença. E eu estava preocupado em como a cara dela de choro renderia cliques. Eu usei a lealdade dela como escada para o meu ego. Botei o celular no ouvido e liguei caixa postal, liguei de novo caixa postal. O pânico começou a subir pela minha garganta como ácido. Eu precisava chegar ao hospital, mas ao mesmo tempo, eu tinha medo do que eu encontraria. Como você olha nos olhos de uma mulher que acabou de perder o pai e diz que a traição que a destruiu era uma brincadeira? Como você compete com a morte? Decidi que não podia ficar parado, peguei as chaves do carro e saí. Mas a cidade parecia estar contra mim. O trânsito de final de tarde em São Paulo parecia uma punição divina. Cada semáforo vermelho era 1 minuto a menos de oxigênio na nossa relação. Eu comecei a socar o volante, gritando sozinho. Eu precisava chegar antes que ela tomasse uma decisão definitiva. No caminho, minha mente começou a criar cenários. E se ela perdesse o bebê por causa do estresse que eu causei?
A sensação de injustiça começou a se voltar contra mim. Eu me sentia injustiçado pela vida, por aquele timing cruel do destino, mas no fundo, eu sabia que a única injustiça ali era a existência daquela pegadinha. O que você faria se percebesse que o seu senso de humor se tornou a arma do crime que matou o seu futuro? Cheguei ao hospital com o coração saindo pela boca. O cheiro de éter e o brilho das luzes fluorescentes me deram náuseas. Avistei a mãe dela, Dona Célia, sentada em uma cadeira de plástico com os olhos inchados. Quando ela me viu, a expressão dela não foi de tristeza, foi de um ódio puro, destilado. Não ouse dar mais um passo, Tiago, ela disse, com a voz baixa, mas que cortava mais que um bisturi. Dona Célia, por favor, eu preciso falar com a Lê. Foi tudo um mal-entendido, uma brincadeira de 1º de abril que saiu do controle. Ela se levantou. Ela é uma mulher pequena, mas naquele momento ela parecia um gigante. Uma brincadeira? Meu marido morreu com o celular na mão, Tiago. Ele recebeu uma mensagem da Letícia, desesperada, contando que você tinha engravidado outra mulher. Ele teve o ataque cardíaco lendo sobre a sua canalice. Você não matou apenas o relacionamento de vocês. Você ajudou a matar o pai dela. O chão sumiu. Eu cambaleei para trás, batendo as costas na parede fria. O ar não entrava. O pai dela, o Sr. Alberto, que me ensinou a pescar, que me chamava de filho, ele indo de arrasta me odiando. Ele morreu sentindo a dor da filha. A escala da tensão tinha passado do limite do suportável. Eu não era mais um youtuber de sucesso. Eu era um homicida emocional. Sai daqui. Ela sibilou. Se você aparecer no velório, eu chamo a polícia. A Letícia não quer te ver. Ela não quer nem ouvir o seu nome. Eu saí do hospital arrastando os pés. Voltei para o carro e fiquei ali, no estacionamento escuro, olhando para o nada. Foi então que meu celular vibrou. Uma notificação do YouTube. Seu vídeo está pronto para ser editado. Eu senti um impulso violento. Peguei o celular e o arremessei contra o painel com toda a minha força. O vidro estilhaçou, assim como a minha vida. Passei as próximas 48 horas em um estado de transe. Eu não comia, não dormia. Eu ficava assistindo às imagens brutas da pegadinha no meu computador. Eu via a cara da Letícia se desfazendo em lágrimas e via a minha cara de satisfação atrás da câmera. Eu era um monstro, um sociopata digital. Eu comecei a editar o vídeo, mas não da forma que eu planejei. Eu comecei a montar um pedido de socorro. Trabalhei naquela edição como se a minha alma dependesse disso. Coloquei cada detalhe, a carta dela, as passagens para a Itália, o áudio da mãe dela no hospital. Eu queria que o mundo visse o lixo que eu me tornei. Eu queria que as pessoas sentissem a revolta que eu estava sentindo de mim mesmo. No dia seguinte, fui até a casa da mãe dela uma última vez. Eu sabia que a Letícia estaria lá arrumando as coisas para ir embora. O velório já tinha passado. Eu assisti de longe, escondido atrás de uma árvore no cemitério, vendo o caixão descer enquanto a mulher que eu amava era amparada por estranhos, porque o homem que deveria estar lá era o motivo do colapso dela. Bati na porta. A Dona Célia abriu, mas antes que ela pudesse falar, eu entreguei um tablet. Apenas dei isso para ela. É a última coisa que eu peço. Depois disso eu sumo. Fiquei esperando na calçada. 1 hora. 2 horas. O sol estava se pondo, tingindo o céu de um laranja que me lembrava o dia em que a pedi em namoro. Finalmente a porta se abriu. A Letícia saiu. Ela estava com um casaco preto, as malas já no carro. Ela caminhou até mim com uma calma que era pior do que qualquer grito. Eu assisti, ela disse. Você editou bem. Conseguiu criar aquela curiosidade constante que você tanto gosta, não foi? Gostou do vídeo? Deixe o like, se inscreva no canal e ative o sininho.